Alô, boa noite. Espero que hoje com menos tosse. Onde foi que eu estava? Lá em Estiva, sábado passado, a pessoa me perguntava, pastor, está melhor? Eu, 70%. Aí, domingo, o pessoal perguntou de novo, quanto, pastor? 75%. Está melhorando. Hoje eu posso dizer que está 80%. Né? Graças a Deus, tá? Foi estranho, mas está indo. Eu acredito que o que eu vou dizer para vocês seja verdade. Eu não vi isso de um livro documental, vamos dizer assim. Conta-se, né? Que os mais antigos aqui vão lembrar do governo Jimmy Carter, não vão? Acho que foi meados do século dos anos 80, Jimmy Carter, não foi? Quem lembra? Acho que foi meados do século da década de 80, Jimmy Carter. Como não? Não era? Que isso? Aí vão dizer que não era nascido. Não, mas jeito. Era pequenininho. Eu já era segundo tenente do exército já. E eu creio que essa é uma história verdadeira. O Jimmy Carter tinha essas características mesmo. Ele, em vários momentos, em várias ocasiões durante o seu mandato, ele escolhia aleatoriamente um bairro da cidade, um bairro mais simples, um bairro humilde, ali de Washington, e escolhia uma casa aleatoriamente. Obviamente, toda a CIA fazia os preparativos para isso. Que ele fazia, que era uma visita. Ele visitava a casa dessa pessoa em bairros humildes ali de Washington e sentava para comer com eles, conversava, ele ia com a esposa. E esse era, pelo que eu li, algo que ele fazia regularmente, né? Obviamente dentro dos seus projetos, dentro da sua agenda. Agora vocês imaginam, todo um aparato, certamente para um presidente dos Estados Unidos chegar na casa de alguém num bairro humilde, vamos botar aí umas 5 limusines, uns 10 carros da CIA, mais uns 100 agentes de segurança. E ele, então, descia, ia à casa da pessoa, entrava, conversava. Logicamente, essa família era avisada. Mas essa história em particular conta que, quando Jimmy Carter, com sua esposa, chegou numa determinada casa, ele, então, bate a porta. Aí vem à porta uma pessoa, o dono da casa, todo sujo, um macacão jeans, cheio de terra, mão suja, meio descabelado, e diz lá, oi, presidente, tudo bom? Não repara não, eu estava mexendo no jardim ali na horta, estava virando a terra ali, um adubo ali na horta, ali no quintal, e não deu tempo de lavar a mão, mas você pode entrar. Todo sujo, com mão suja, aquela unha suja, cheiro de estrume, de mexer em terra e tal, tudo bem. Aí o presidente entra na casa com sua esposa, e a casa está uma bagunça, toda revirada. Aí o presidente entra, aí ele vai dizendo, desculpa a bagunça, mas minha esposa viu TV o dia inteiro. E eles já sabiam que o presidente ia lá. E aí ele vai desculpando, desculpa, a esposa está indo no banheiro, mas ela ficou vendo televisão o dia inteiro, hoje não teve tempo de arrumar a casa, não liga não. Pode ir chegando, presidente, pode chegar, madame, senhora primeira dama, pode ir entrando. Aí, imagino que eles forem entrando, né? Faz o seguinte, vamos lá para a cozinha, vamos logo jantar. Aí foram para a cozinha, sentaram, o jantar está quase pronto. A patroa está ali, botou no micro-ondas ali um restinho da comida de ontem, vai esquentar, mas está boazinha, está no micro-ondas ali, já a gente vai ficar pronto, a gente vai comer, eu espero que o senhor não se importe, né? A gente está com os pratos todos sujos. Não deu tempo, ela ficou vendo televisão, não lavou. O senhor se importa comer um prato de plástico? Mas está tudo jóia, está tudo limpinho. Que coisa meio absurda, né? Bastante absurda. O fato é que mesmo no contexto de uma casa humilde, uma família simples, se você sabe que o presidente dos Estados Unidos, ou por questões óbvias, né, você vai receber uma visita, uma pessoa que você respeita, que você considera, mas em particular,
por mais humilde que você seja, você vai receber, sabe que o presidente dos Estados Unidos vai na tua casa. Obviamente, você vai procurar oferecer o melhor dentro da sua realidade, dentro da sua cultura, dentro das suas possibilidades. No mínimo, você ia limpar a casa. No mínimo, você ia fazer um arrozinho fresquinho, feijãozinho fresquinho, né? Lavar os pratos, lavar pelo menos os pratos estavam na pia, né? Isso é uma coisa óbvia e natural. A questão, a partir dessa ilustração, o texto que vamos ver de Malaquias hoje, ele vai exatamente nessa direção, porque exatamente isso estava acontecendo com Deus. Exatamente uma situação bem semelhante a essa estava acontecendo com o Senhor nosso Deus. O verso 14 do capítulo 1 vai dizer que Deus é um grande rei e o seu nome é temido entre as nações. A gente pergunta, né? Mas será que alguém se atreveria a servir sobras para Deus, sobras de comida de ontem? Atender o Senhor com um macacão sujo de estrume? Chamar para entrar com a casa toda desarrumada e dar um prato de plástico? Será que alguém faria um negócio desse? O fato é que o profeta Malaquias nos diz que isso aconteceu nos dias dos judeus ali, nos dias de Malaquias. Eles se atreveram. Foi exatamente isso que eles fizeram. Vamos ler dos versos 6 ao 14 e depois vamos orar. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se alegrará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes? Tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que, com esse tipo de oferta, ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E assim dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Perguntam o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai querido, por estarmos mais uma vez juntos aqui para te adorar, para prestar nosso culto ao Senhor. Eu peço em nome de Jesus, ó Pai, a tua direção, capacitação,
para que a Tua palavra, ó Deus, venha ao nosso encontro, sejamos confrontados, renovados, encorajados a um compromisso mais profundo, ó Deus, mais íntegro, que estejamos combatendo, ó Pai, todo tipo de indiferença, que possamos ser iluminados pelo Teu Espírito, ó Pai, para que possamos compreender a necessidade de honrar o grande Rei, o Senhor nosso Deus, com o melhor que nós temos, com o melhor que nós podemos ou possamos fazer. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Ok. Os sacerdotes dos dias de Malaquias, eles estavam fazendo exatamente aquilo que o rapaz lá da casa fez com Jimmy Carter e sua esposa. Estavam dando o resto, estavam dando o que não lhes fazia nenhum tipo de diferença. O povo trazia, provavelmente levava aos sacerdotes, dentro dos preceitos da lei, um cordeiro sem defeito para oferecer em sacrifício no templo. E ali os sacerdotes, pelo que vemos no contexto, diziam para alguns judeus piedosos que queriam fazer as coisas do jeito que Deus ordenou, mas aqueles homens com a mente corrompida e com um coração indiferente a aquele Deus de amor que disse no verso 2, eu sempre os amei, mas como apenas a título de lembrança, eles estão no contexto pós-exílio, eles estão lidando com uma realidade perdão, com uma realidade de povo, de cidade, de paredes, de questões físicas e econômicas muito ainda fragilizadas pelo contexto pós-exílio. Estão com as circunstâncias, estão os abatendo, estão abatidos diante das circunstâncias, esquecendo do amor de Deus e que aquele tempo de disciplina e de juízo foi pecado deles. E o fato de estarem agora ali, vivos, inteiros e recomeçando, podendo dar continuidade à vida como povo de Deus, como a própria realidade nacional, né, dos judeus, dentro da herança histórica que vem das promessas de Abraão, Isaac e Jacó, tudo Deus estava restituindo a eles. Eles não estavam percebendo que Deus os amava grandemente. Eu sempre os amei, mas não. Provavelmente algum judeu piedoso, ao levar um cordeiro sem mácula, sem mancha, novo, para ser entregue em sacrifício, é muito provável que eles dissessem assim, não faça isso, rapaz. Olha aí a crise que nós estamos. Você vai entregar um cordeiro bom desse? Dá um que está podre, que está doente, que você não pode comer. Deus sabe que nós estamos com problemas. Dá o resto, não dá o bom. Vamos fazer a coisa, mas vocês devem lembrar que eles não deixavam de ir ao templo, comentamos isso, o problema era a indiferença do coração. E é possível que o contexto aqui seja exatamente esse. Não faça isso, não entregue esse cordeiro. Em vez de você entregar aqui para ser queimado, vamos vender esse cordeiro, vamos levantar um bom dinheiro e vamos botar aqui um com as manchinhas, uns mais barato, uns doentinhos. Por outro lado, quando obrigado, minha irmã. Obrigado. Por outro lado, quando uma pessoa não tão piedosa levava lá, então, um animal inadequado, fora dos pré-requisitos da lei, para ser entregue em ofertas ali, através dos sacerdotes, talvez a pessoa que chegava até o sacerdote com esse cordeiro fora dos padrões que Deus exigiu, talvez o sacerdote dissesse assim, rapaz, não fica com peso na consciência não, está tudo certo. Imagina, se você fosse comer um animal desse, você ia ficar doente. Então deixe esse animal aqui, a gente mantenha lá o fogo do altar aceso e a oferta sendo queimada, ou seja, vamos deixar as coisas funcionando, com o animal podre aí mesmo, você não come isso, não fica doente. Tem problema não. Eu creio que este é o momento que está sendo vivido ali.
E aqui o profeta Malaquias, ou através do profeta Malaquias, Deus reprova severamente essa atitude do povo e dos sacerdotes que tinham a responsabilidade de guiar o povo na direção da vontade de Deus, em obediência à palavra de Deus. Estava todo mundo corrompido, estava todo mundo fora do contexto. Como eu já disse, mas vou repetir, as pessoas estavam totalmente conscientes do que deveriam fazer. Eles sabiam que tinham que ir no templo, eles tinham que adorar, tinham que levar o sacrifício, os sacerdotes sabiam o que tinham que fazer. Eles não abriam mão de todos os rituais. Tem que ir à igreja. Hoje é quarta-feira, dia de reunião de oração. Então, dia de ir à igreja. Vamos à igreja. Eles não abriam mão de cumprir os pré-requisitos que uma aparente espiritualidade exige. E eles faziam isso, mas eles estavam totalmente indiferentes. A coisa era bem dentro dessa ideia. Com tanta necessidade de comida, com tanta caristia, não faz sentido sacrificar um animal bom, nós não somos ricos. Gozado como a gente faz isso. Como a gente encontra justificativa para não vir à igreja, por exemplo, porque, poxa, eu vou vir à igreja 2, 3 vezes por semana, com a gasolina, com o combustível, o preço que está. Eu vou uma vez só e não vou ficar gastando combustível, não. Mas para um monte de outras coisas a gente gasta o combustível. Para um monte de outras coisas a gente vê não vê como tão comprometedor vir aqui 2, 4, 5 quilômetros de distância, que tem Mojimirim a 10 quilômetros, vai num carro fazendo 10 por 1, vai dar 1 litro, 1,5 litro no máximo. Mas não, a gente vai e sacrifica as coisas ou coloca em segundo plano com essas justificativas como a deles. Nós não somos ricos. Deus entende a nossa situação. Deus sabe o que eu estou passando. Eu só quero que vocês, irmãos, guardem bem a ideia de que eu não estou menosprezando as dificuldades financeiras e os momentos difíceis que muitos de nós passamos. Eu não estou fazendo isso. Eu estou trazendo à tona o lado mesquinho, medíocre e desproporcional das nossas prioridades. É isso que eu estou trazendo à tona. A inversão das prioridades é que eu estou trazendo à tona. Tá? Todos nós sabemos onde o nosso cinto aperta. A questão são aquelas justificativas. A gente diz, Deus sabe o quê? Que eu estou procurando um álibi para pecar? Será mesmo? Como vocês já me ouviram falar diversas vezes, que Deus nos coloca em alguma situação onde a única opção seja pecar? Será que Deus entregaria o Filho dele para morrer na cruz pelo nosso pecado? Para que eu tenha uma determinada situação na minha vida onde a única escolha que eu tenho seja pecar? É claro que não. Todos nós temos a liberdade que Deus nos deu em Jesus Cristo de dizer não para a vontade pecaminosa, para o desejo pecaminoso. E se estamos em Cristo Jesus, ainda temos o poder de Deus, mediante o Espírito Santo, para ficarmos firmes nesse não. Quando encontramos esses álibis, essas desculpas, é porque nós já estamos com a indiferença, com a percepção de quem Deus é e o que Deus fez por mim. Quando eu estou com essas desculpas, a gente já perdeu a dimensão do quanto o pecado estragou a minha vida. E o quanto o amor de Deus é grande, a ponto de mandar Jesus morrer pelo meu pecado. Então a indiferença se instala no nosso coração quando nós perdemos a percepção de quem Deus é e de onde Deus nos tirou. E não está diferente com essa turma aqui. Com muita facilidade, aqueles sacerdotes diziam, não, é melhor oferecer um animal desonroso, que não é o padrão que Deus estabeleceu. É melhor fazer isso do que nada. Vamos manter o fogo aceso lá do altar, vamos queimar o animal, queimar a gordura, vamos manter o ritual funcionando. É melhor do que nada. Coloca um animal bichado lá, não tem problema não. É assustador quando fazemos isso com Deus. Porque fazemos isso. Eu fui à igreja. Eu estava lá, não fiquei em casa não. Eu fui à igreja. Agora, qual a diferença entre aqui, fazendo os paralelos devidos, né? Entre esse conselho, não traz um animalzinho podre mesmo, doente,
Vamos manter o fogo aceso, queimando lá, que era o contexto do sacrifício e da adoração no contexto do Antigo Testamento. E eu sair de casa e vir à igreja apenas em corpo, apenas porque hoje é dia de culto. Vamos manter a religiosidade, o ritual funcionando. Vamos manter o fogo apegando no altar. Então, hoje é dia de igreja, vamos à igreja. Irmãos, estamos diante de algo muito mais atual, com aplicações muito atuais, em um contexto ainda uma realidade tão passada e uma aplicação tão presente, tão intensa. O fato é que Deus não aceita esse tipo de coisa. Deus, ele não se deixa corromper por uma adoração corrompida. Ele diz no verso 6, no finalzinho, vocês estão me desprezando. Vocês estão me desonrando. Lá no verso 10, diz assim, se vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não aceitarei a oferta de vocês. Em outras palavras, seria mais ou menos assim. Deus dizendo ao povo, é melhor fechar as portas da igreja do que me desonrar desse jeito. É melhor fechar as portas da igreja do que me apresentar um tipo de tapiação como essa. É melhor fechar. Basicamente é o que nós estamos lendo. A mensagem do Evangelho, ou a mensagem central que a Igreja de Cristo deve anunciar sempre, é o Evangelho, é a proclamação do Evangelho. O Evangelho fala sobre pecadores que precisam de um Salvador, para que possam, então, em função do pecado, estando o homem separado de Deus, Jesus, como a providência de Deus para o pecador separado dele, Jesus vem como o Salvador, como aquele que nos reconcilia com Deus, para que a gente possa estar livre da condenação que o pecado impunha e do juízo, do julgamento que virá sobre todos no tempo devido. Então essa é a mensagem central da igreja. É isso que a igreja de Cristo tem que anunciar. A salvação para pecadores que sem Cristo estão condenados. É isso que a Bíblia diz, essa é a mensagem, a providência de Deus, o amor de Deus para pecadores mortos em pecados e delitos. O fato é que o tipo de evangelho que a gente tem ouvido por aí, ele tem um interesse, tem um objetivo assim muito, muito subliminar, nem sempre subliminar, né? Às vezes ele é descarado mesmo. Mas ele visa normalmente atender às necessidades dos clientes. É isso mesmo que eu quis dizer. O evangelho que instituições que se identificam como igreja, o tipo de evangelho que esses grupos têm apresentado, eles, na verdade, eles têm como objetivo apenas atender às necessidades de seus consumidores, de seus clientes. O que acontece quando a gente vende um produto para um cliente, para um consumidor? Você vai tentar de todas as formas satisfazer a necessidade daquele consumidor. Então você vai embelezar o produto, vai dizer que o produto faz e acontece. Quando o crente deixa de ser servo para ser apenas um cliente consumidor, ele tem quem pregue para ele. Ele tem uma coisa tipo evangelho, que é anunciado, que satisfaz esse perfil de pessoas que estão dentro das igrejas, mas em vez de estarem na posição de filhos e servos, são clientes e consumidores. Para esses, então, é pregado um evangelho que é
soluciona todos os problemas pessoais, um evangelho que traz toda a felicidade, todas as reivindicações terrenas sendo satisfeitas através desse tipo de evangelho que esses consumidores perdem. Aí, dentro dessa mesma perspectiva, Jesus vai ajudá-los a ser felizes, a ter sucesso, a emagrecer, enfim. É o Jesus self-service. Não sei se serve dali daquilo que você precisa. É o Jesus banco dia e noite. Você vai lá e saca o que dá para tirar. Outro lado da história é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho ele aponta diretamente para a necessidade primária do ser humano, necessidade primária do pecador. O que um pecador perdido e morto precisa é de um Salvador. Então o verdadeiro evangelho ele anuncia a realidade do Salvador, necessidade do arrependimento, do perdão de pecados, a certeza desse perdão de pecados, da vida eterna que vem unicamente pela fé através de Jesus Cristo. Então esse verdadeiro evangelho, ele vai diretamente de encontro aos propósitos de Deus de fazer com que o seu grande nome seja honrado entre todas as nações, entre todas as pessoas. O verdadeiro evangelho, ele exalta a Deus, ele exalta o Salvador, ele exalta o Senhor, ele exalta o nome do Senhor como Rei. Esse é o alvo. Os versos 11 e 14 vão dar ênfase a essa descrição que Deus faz dele mesmo diante de tanta desonra, diante de tanta humilhação que aqueles sacerdotes, que aquelas pessoas vinham fazendo. Deus diz nos versos 11, depois no 14, pois do Oriente ao Ocidente, grande é meu nome. Aqui no meio do meu povo vocês estão fazendo isso. Me tratando com desprezo e com indiferença. Mas do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor. E depois, no final do verso 14, eu sou grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Quando o verdadeiro evangelho é pregado, esse Deus é identificado, reconhecido e honrado. Quando esse tipo de evangelho, esse cordeiro manchado, que é entregue, que é levado ao altar apenas para manter o fogo aceso, que Deus diz, é melhor fechar a porta da igreja do que acender a chama do altar para fazer isso. Fecha a porta, porque vocês estão me desonrando com isso, eu não aceito isso. Esse tipo evangélico que a gente está vendo por aí é exatamente o cordeiro coxo, podre, roubado, que Deus diz que ele não aceita. O grande perigo aqui é nós estarmos, em algum momento da nossa vida cristã, com práticas semelhantes. Eu vou à igreja porque é melhor eu ir, né? Ir lá, nada para fazer. Depois vão dizer que eu não fui. É como se nós estivéssemos entregando um cordeiro podre no altar, só para manter o fogo aceso. Deus diz que isso é desprezível e ele está sendo desonrado. Vamos ver então, bem objetivamente, como é que nós podemos promover a glória de Deus, honrá-lo. Como é que funciona dar então o melhor para o Senhor? Como é que vamos fazer isso? Apenas dois exemplos bem objetivos. Nós já falamos e temos conhecido, aprendido que a salvação é um presente de Deus. É um dom gratuito, é algo que Deus dá dele para nós. É um presente, mas é um presente para a gente, porque foi custoso. Custou muito, custou a vida do Filho de Deus. Então, se nós pretendemos dar a Deus, exaltá-lo, dar-lhe honra e glória, e dar a Ele realmente o melhor, aquilo que damos ao Senhor, não tem como não ter um custo. Não tem como eu dar o melhor para o Senhor
e querer que isso fique no 0 a 0 ou sem custo. Não funciona assim. Quando Deus nos deu o seu filho, para nós foi maravilhoso, mas para Deus custou o filho dele. Então, se queremos fazer algo do melhor para Deus, nós temos que entender que isso tem um custo. Um custo pessoal. Depois que a gente recebe esse presente da salvação, nós devemos voltar a Deus gratos. Depois que fomos salvos pela graça, nós devemos ter uma postura de temor ao Senhor, de confiança, de dependência, de reverência, dando a Deus toda a nossa consciente gratidão, nossa prazerosa obediência. Essa é a resposta que vimos, inclusive, na penúltima mensagem de Romanos. Deus requer que nós estejamos conscientes do que temos recebido para responder também conscientes diante de Deus com a nossa adoração, com a nossa gratidão. Deus requer essa resposta nossa, consciente e prazerosa atitude de submissão à sua vontade, aos seus mandamentos. Isso é também adoração. Às vezes a gente fica achando que adoração é vir na igreja e cantar, né? Achando que adoração é isso? Ou adoração é quando você acorda e você já acorda botando a sua vida diante de Deus em oração, seus irmãos na fé, sua família, suas necessidades, botando a Deus em primeiro lugar na sua vida, em suas escolhas, suas decisões. Isso também é adoração. Quando você dá um bom testemunho no trabalho, em casa, na escola, isso é adoração, porque é Deus sendo glorificado. É o nome do Senhor, é o grande rei sendo honrado. Mas aqueles sacerdotes do dia de Malaquias, eles estavam dando para Deus o resto. A sobra que não lhes custava nada. Que para eles não fazia diferença. Não tinha valor para eles um animal cego. Não tinha valor para eles um animal doente, aleijado, coxo. É por isso que eles entregavam no altar. Olha o que diz o verso 8. Aqui é o próprio Deus falando através de Malaquias. Né? Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal nenhum. Está tudo certo. Vocês não veem mal nenhum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também vocês não veem mal nenhum. Agora, tenta oferecer isso que vocês estão querendo me dar para o governador ali da cidade. Vê se vocês não vão ser presos, tentando envenenar com comida podre o governador da cidade. Será que ele se agradaria de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Às vezes nós temos aqueles questionamentos, né? Mas, pastor, Deus não está ouvindo a minha oração. Legal, temos agora uma referência importante bíblica para poder descobrir o porquê. Como está a sua adoração? Qual o custo da sua adoração? O que você tem entregado ao Senhor? Animal coxo? Doente? O resto? Algo que não lhe custa nada? Sobra do seu tempo? A sua oração repetida que você nem sabe o que orou? A sua devocional mecânica apenas para dizer na escola dominical que você fez a devocional? Um evangelismo oportunista e não intencional? Deus diz que esse tipo de oferta, ele não atende. Porque ninguém atenderia esse tipo de tratamento. Nem os governantes terrenos. Muito menos o governante Senhor dos céus e da terra. Com quem vocês pensam que estão lidando? Daí vem o verso 10 que diz: é melhor que vocês fechem a porta do templo do que vê-los oferecendo sacrifícios baratos. Melhor que o templo se feche. Dar a Deus o que não faz diferença para você é o tipo de oferta que Deus não quer. Deus não quer. Eu não estou sugerindo que você deva parar de doar as coisas que você não usa mais para o bazar.
Eu não estou sugerindo que você não pegue mais aquela roupa que você não usa aí e dê uma pessoa que precisa. Não é isso que está sendo dito. Não é exatamente essa a ideia. O que eu estou dizendo é que se você só entrega a Deus aquilo que não faz diferença para você, na verdade você não deu foi nada. Se você serve a Deus e adora a Deus apenas por conveniência, por ritual, por mera religiosidade, talvez porque não tenha outra coisa para fazer, você não está adorando, você não está servindo ninguém. Porque Deus não se sujeita a esse tipo de coisa. Talvez aqui nós tenhamos boas respostas, talvez você esteja agora identificando o porquê de aquele sentimento de solidão vindo à igreja, estando aqui nos cultos, aqui vai para casa, aí você vai... Diante dos desafios da vida, você se sente sozinho, não com aquela presença que os crentes dizem que sentem a presença. Deus está contigo. Eu não sinto isso. Talvez você esteja tão acostumado a entregar cordeiro doente que já perdeu a percepção de que esse tipo de coisa Deus não aceita. Apesar de eu fazer todo o ritual, toda a regrinha eu estou fazendo, como os judeus daqueles dias faziam. E aqui vem a lembrança aqueles líderes religiosos lá dos dias de Jesus. Eles entregavam no templo dinheiro, muitas ofertas. Os fariseus faziam isso bem, né? E se mostravam com aquele monte de ofertas valiosas que entregavam no templo. Aí aparece uma viúva pobre, contexto lá de Lucas 21. Aí aparece lá uma viúva pobre que pôs as 2 únicas moedinhas que tinha. Aí Jesus diz que aquela mulher ofertou mais do que todas aquelas pessoas juntas. Por quê? Jesus faz essa contraditória afirmação. Porque aquela turma toda deu daquilo que não lhes fazia falta nenhuma. Deu o que para aquela mulher pobre talvez fosse muito, mas para eles era resto. E Deus não está fazendo conta de chegar comigo. Deus quer o adorador, que o adore em espírito e em verdade, não em mentira. Deus não quer adoração mentirosa, fraudulenta. Versos 3 e 4 de Lucas 21 diz que, enquanto que eles deram de tudo que sobrava para aqueles homens, aquela mulher deu tudo que tinha para viver. Então, o presente daquela mulher, o que mostrou? Deus não está dizendo, como infelizmente esses pregadores oportunistas aí desses grupos religiosos fazem, extorquindo as pessoas, usando fora de contexto esse texto. Deus não está dizendo passe fome. Deus está dizendo, identifique quem eu sou para me adorar como eu mereço. Aquela mulher identificou o Senhor. Aquela mulher viu que estava diante do seu Salvador. Então ela demonstrou tanta estima por Jesus, o seu Salvador, que se ela não tivesse moedas, ela tirava a sandália, ela tirava alguma coisa que ela pudesse dar a Jesus naquele momento, porque ali, naquele contexto, era a maneira de você demonstrar todo o seu reconhecimento. Enquanto os indiferentes entregaram o resto, aquela mulher estimava tanto a presença do seu Salvador que ela nem sequer mediu a realidade, talvez, de não poder comprar 2 ovos para fazer um omelete depois dali. Mas ela entregou o que tinha, porque aquele que estava diante dela era o Senhor de sua vida. Isso Deus aceita. Essa adoração Deus reconhece.
Quando nós entregamos a Deus alguma coisa que não nos custa nada, é porque provavelmente Deus para nós não está valendo muito. Provavelmente. Nós só honramos a Deus quando lhe damos o melhor, quando reconhecemos quem Ele é. Algo que tenha um custo. Esse custo não é obrigatoriamente financeiro. Esse custo pode estar diretamente ligado com o seu tempo. Não o resto do seu tempo, mas o melhor do seu tempo. Esse custo pode estar ligado com a sua dedicação. Aquilo que Deus já tem te dado, o teu compromisso de zelo com a salvação que você já recebeu. Gratidão, prioridades. O custo pode estar ligado a isso. Não você dar a Deus o resto daquilo que você julga importante. O que você julga importante você já usou. O resto, aquilo que para você já não tem mais importância, então eu ofereço a Deus. Esse tipo de relacionamento com Deus, Deus diz que despreza. E no verso 10 diz, é melhor fechar a igreja do que você tentar me prestar esse tipo de culto. Porque isso eu não aceito. Estão entendendo? O que Deus está dizendo a Malaquias para esse povo e o que Deus está dizendo a nós agora. Mas para que nós possamos também adorar a Deus, a gente precisa lhe dar o melhor em termos de qualidade. Deus quer qualidade daquilo que fazemos, irmãos. Isso é uma coisa que tem me entristecido um pouco. Quando a gente começa alguma coisa nova que a gente pega para fazer, tal, nós temos uma dedicação de mostrar isso, nós nos dedicamos e fazemos aquilo top de linha para as pessoas verem o quanto eu sou bom, para eu ver o quanto eu sou bom, para que eu seja elogiado, admirado. A gente está gostando daquilo, a gente está fazendo aquilo super envolvido, super ligado, né? Que coisa horrorosa como isso consegue, de um momento para outro. Aquilo que eu dizia, Senhor, muito obrigado, vou agora alegremente na direção disso que o Senhor me deu. Daqui a pouco a minha oração se transforma numa adoração que eu estou entregando animal com defeito, com mancha. No verso 14, Deus ironiza. É uma ironia que Deus está fazendo aqui. Na verdade, é uma indignação irônica. Atitude dos sacerdotes. Verso 14, né? Maldito seja o enganador. Deixa eu ver se é no 14 mesmo. Na verdade, isso aqui seria o 8 que nós já mencionamos. O 14 eu vou dizer daqui a pouco. É o 8 que eu estou aqui relembrando. É uma ironia da parte do Senhor. Uma ironia indignada. Vocês estão me dando coisas roubadas, aleijadas, doentes. Vocês não fariam isso com outra pessoa. Que absurdo. Se vocês não dariam esse tipo de lixo para outra pessoa, por que vocês estão dando para mim? Façam as coisas para mim com qualidade. Façam as coisas para mim com esmero. Algo que eu digo bastante. Quem está mais perto de mim sabe, aí, os meninos que trabalham comigo há muito tempo, os irmãos aí que já passaram por discipulado, aconselhamento, todos já ouviram eu falar isso, ou de púlpito, ou escola dominical. Geralmente eu uso Romanos 12:3 para dar ênfase a essa afirmação. Quando o apóstolo Paulo diz ali no verso 3, né, do capítulo 12, não pense sobre você mesmo, nem menos nem mais, nem aqui nem além, mas pense sobre você com precisão, na medida da fé que você recebeu de Deus até aqui. Então, em cima daquilo que você tem recebido de Deus, o crescimento espiritual, a instrução, pense sobre você mesmo com precisão. Ou seja, veja o que é bom, mas veja também o que é ruim. O que é bom, trabalha para manter isso bom e melhorando. Porque se isso aqui se aquilo que é bom você não esmerar em manter isso bom com perspectiva de melhorar, já se transforma em alguma coisa pecaminosa e vai para o lado ruim. Já se transforma num comodismo, aquilo que era bom, um cordeirinho limpo, bonito, bacaninha, novinho,
começa a estar doente, começa a estar bichado, começa a estar enfermo. Por quê? Porque você não cuidou. Não cuidou, ele pegou doença. Você não tratou de melhorar, de fazer aquilo ficar melhor. Aquele cordeiro, então, aquele trabalho, aquela atitude, aquela postura, se transformou numa coisa acomodada, morna, inútil, que ontem era ótimo, mas pelo teu desprezo com as coisas que estão sendo feitas para o Senhor, se transformou numa coisa sem valor, sem crescimento, sem mudança. E aquilo que é ruim, eu vou batalhar para identificar aquilo que é pecado, naquilo que é ruim, identificar se é apenas um mau hábito que a qualquer momento vai se transformar em alguma coisa pecaminosa e trabalhar pedindo conselho, pedindo a Deus capacidade, oração e determinação minha e dedicação para que aquilo ali eu não pratique mais aquilo. Então pense sobre você mesmo com precisão, na medida da fé que você recebeu até aqui. Mas quando a gente não faz isso, a gente para de crescer. Quando a gente não faz isso, a gente estagna. E a nossa adoração, o nosso culto fica comprometido. A qualidade do que fazemos para o Senhor e para as coisas ao nosso redor. A gente começa a se acostumar com as coisas que apenas estão funcionando. Eu tenho medo disso. Porque o nome disso é acomodação. E acomodação é falta de zelo, é falta de capricho, é falta de dedicação. A gente para de buscar excelência nas coisas que fazemos. Simplesmente a nossa adoração é corrompida. A qualidade do que fazemos deveria ser para o Senhor e não para homens. Deus diz, isso eu não quero. Se tudo que fazemos para Deus, eu tenho que estar melhorando, buscando fazer o melhor para o Senhor. Caso contrário, a gente simplesmente, por não cuidar, aquilo que era bom hoje se torna apenas uma forma de estarmos num contexto de acomodação, de pecaminosidade, de engano. E Deus não tem prazer nenhum nisso. Se nós compreendemos a dignidade daquele que adoramos, a nossa adoração, o nosso serviço, eles serão dignos. Sempre dignos, não uma tapiação religiosa. Mas eu compreendo a quem eu sirvo. E o que aquele que eu sirvo fez por mim, a minha adoração ela vai ser digna. Mas o contrário disso vai ser uma tapiação. Esse tipo de coisa, Deus diz, eu não aceito. Então Malaquias termina esse bloco descrevendo a maneira como Deus vê aqueles, então, que menosprezam. Como Deus vê aqueles que menosprezam a sua palavra, a sua vontade. E não deixa de ter aqui, nesse finalzinho, no verso 14, uma proposta, um convite ao arrependimento. Porque quando Deus se identifica, dizendo, eu sou o grande rei, eu sou aquele que é temido entre as nações, Deus está tentando despertar aqueles que estão aí no comodismo, porque a acomodação faz a nossa cabeça ficar lenta. A gente pensa lento, a gente não tem iniciativa, vivemos sendo empurrados para fazer as coisas, acomodados, irritantes e irritáveis. Na verdade, irritantes e irritados. E Deus diz assim, maldito seja o enganador. Dura essa palavra, hein? Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Ou seja, tendo o melhor, dá o pior. Por negligência, por apatia, por frouxidão moral e espiritual. Diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Aqui que realmente eu vejo um convite ao arrependimento. Tipo, estou pecando contra Deus, mas eu estou diante de um grande rei. Estou diante de um grande rei que ainda há pouco diz, eu sempre te amarei. Ainda há pouco ele disse isso. Eu sempre te amarei. Vejo diante de tanta confrontação tão dura, Deus dizendo que é hora de parar, é hora de acordar. Lá no verso 6, Malaquias começou dizendo assim, da parte do Senhor, se eu sou seu pai, onde está a minha honra?
Se eu sou um senhor, onde está o meu respeito? Meu irmão, minha irmã, não dê a Deus o que é resto para você. Se Deus é o teu Pai, o teu Salvador, você identifica e reconhece isso. Não tenta dar outra coisa para Deus que não seja aquilo que o teu Pai Celestial requer e espera. Não dá resto para Deus não, porque Ele diz que não aceita. Dá o melhor que você tem. Isso sempre vai ter um preço. E o preço não é monetário. O preço é a boa administração do seu tempo. O preço é você abrir mão de alguma coisa, talvez, que fosse confortável naquele momento, mas é mais como você reconhece quem está do outro lado, a dignidade daquele que está do outro lado. Então você abre mão de alguma coisa ou outra, porque Deus vai te recompensar grandemente. Mas independente da recompensa, você vai porque é Deus quem está ali. Você vai com as 2 moedinhas que você tem no bolso. Senhor, eu vou te dar tudo porque eu sei quem está aí. Eu sei diante de quem eu estou. Então não tem por que dar ao Senhor alguma coisa que não me custe. Eu não tenho coragem de fazer isso. Não tenho coragem de entregar ao Senhor alguma coisa que não me valha. Então no verso 14, Deus diz sobre si mesmo que Ele é o grande rei, que o seu nome é temido entre as nações. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu queria que você não fosse embora desse culto. Vamos ficar de pé. Eu queria que você não fosse embora desse culto sem ter a certeza de que quando Deus diz, eu sou o grande rei, e o seu nome é temido entre as nações. Eu não queria que você fosse embora sem que Deus fosse também o seu grande rei. Pastor, mas eu creio em Deus. Não estou falando isso. Porque os sacerdotes também criam. E estavam entregando animal roubado, doente. Mas eu queria que a gente orasse com algumas decisões no coração. Eu não vou entregar para o Senhor algo que não custe. Porque se eu entrego algo que não custa é porque não tem valor para mim. E se eu não tem valor para mim e eu dou a Deus, isso implica em dizer que Deus também não tem valor para mim. Eu acho que nós não diríamos isso publicamente. Mas é isso que nós acabamos fazendo. E Deus diz que esse tipo de adoração Ele não quer. Isso é desprezar o Senhor. Vamos fechar nossos olhos, vamos clamar a Deus. Senhor, eu quero sair daqui com a certeza de que o Senhor é o grande rei da minha vida. O meu grande Deus. Oremos. Pai Santo, muitíssimo obrigado pela oportunidade de refletir sobre verdades tão fundamentais, tão básicas, ó Pai, para o nosso relacionamento contigo. Ó Deus, o Senhor espera de nós, não que nós tenhamos qualquer mérito para receber perdão, porque jamais teremos, mas o Senhor espera de nós uma resposta, uma atitude, uma postura de adoração diante do seu grande amor, diante de tão grande salvação. O Senhor espera que a gente vá na tua direção com gratidão, com obediência, com prazer, com alegria na salvação, dando ao Senhor o melhor que temos, dando as coisas ao Senhor com qualidade, fazendo para o Senhor aquilo que podemos fazer de melhor, porque o Senhor é o grande Rei, o nosso Pai, e quer e exige ser tratado como tal. Nos ajuda, ó Deus, a não ter nossas orações interrompidas. Porque julgamos, ó Pai, que porque estamos orando religiosamente, porque estamos vindo à igreja religiosamente, isso não quer dizer que nós estamos adorando ao Senhor conscientemente. É diferente. A adoração consciente nos faz perceber que o grande Rei não aceita resto, não aceita sobra, não aceita aquilo que não nos custa nada. Ajuda-nos a ter prazer em te obedecer e te servir, e a te adorar, te cultuar do jeito que o Senhor quer ser adorado. Assim eu te peço, ó Deus, agradecido em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então, irmãos, uns com os outros?